Amém? Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Consegue ler ou não? Gente com um outdoor desse, vocês não conseguem ler? Yes. Meu irmão, essa frase... agora completa. Vocês estão vendo na frente? Agora olha atrás. Deixa eu falar uma coisa. Essa frase nos acompanha há mais de 35 anos. Não é por causa da crise agora que está... Não, há mais de 35 anos eu venho declarando, eu não estou em crise, eu estou em Cristo Jesus. E para mim isso não é uma frase, é uma declaração profética. Você não entendeu? Vou falar de novo. Isso não é uma frase, é uma declaração profética. Alguns de vocês vão dizer, pastor, se o senhor soubesse a crise que eu estou passando, o senhor nem mandava eu falar um negócio desse. Que isso, pastor? Né? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando eu digo que não estou em crise, estou em Cristo, eu não estou ignorando a crise que há lá fora. Há uma crise. E não é só lá no Brasil, não. É no mundo inteiro. Há uma crise. Meu irmão, eu sei disso. Mas essa declaração, eu não vivo em crise. Eu vivo em Cristo. Meu irmão, outro dia eu estava meditando no Salmo 23, o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? O vale é só um lugar de passagem. Eu não vivo lá no vale, não é? Para mim, o vale é só o intervalo entre duas montanhas. A Bíblia diz, é como se Deus tirasse de uma montanha menor para uma maior. A Bíblia diz que nós andamos de glória em glória. É como se Ele tirasse de uma glória menor para uma glória maior. E em relação a uma montanha, onde é que se colocaria a glória? Lá no topo, lá no cume. Não é? Então, é como se Deus estivesse tirando aqui e levando. Só que entre essa montanha e essa, tem um vale. Ninguém quer passar pelo vale, nem eu. Mas o salmista diz, ainda que, tem dias que a gente está no vale? Claro que tem. O salmista diz assim, eu olho para os montes e eu pergunto, de onde me virá socorro? Tem dias que você olha e fala, meu Deus, e o que é que eu faço agora? Para que lado eu vou? Você não sabe nem para onde ir. Tem dias assim, mas ele mesmo responde. Né? Eu olho para os montes, de onde virá meu socorro? E ele responde, o meu socorro vem, e sempre virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então, para mim é só um intervalo, só isso. Eu não vivo em crise, eu vivo em Cristo Jesus. E posso falar uma coisa? Eu e a minha esposa, já há alguns anos, eu vou dizer uma coisa, eu cansei de ver cristãos, estou falando de cristãos, falando de crise. Eu falei, Marisa, eu não aguento mais ver cristãos falando de crise. Eu não aceito isso. Eu falei assim, eu quero levantar um exército. Essa foi a palavra que eu usei. Eu quero levantar um exército de gente que tenha coragem de estampar no seu peito essa palavra. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo Jesus. Quero levantar uma tropa de elite. Gente que tenha coragem. E é engraçado, né? Que quando você vai no shopping, vai em algum lugar, né? E alguém olha a frase. É engraçado como isso incomoda. O pessoal olha e fala assim. Fica sem jeito, né? Outro dia eu estava entrando no shopping, alguém veio e assim, cara, bonita essa frase, hein? Eu falei, isso não é uma frase, isso é uma declaração profética. Você está liberando uma palavra profética. Quando eu vejo alguém, e o pastor estava disfarçado, você não viu, né? Mas ele está com a camiseta. Quando eu vejo alguém com a camiseta, sabe o que ele está dizendo para mim? Minha casa, minha família, minha igreja, meus negócios, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus.
Ainda que o mundo inteiro, meu irmão, o que eu acho mais tremendo na palavra, quando Jesus, a última coisa que ele falou, antes de ir, antes de ser assunto aos céus, ele diz assim, e eis que estarei convosco quando? Não entendi quando? Todos os dias, até? Essa é uma promessa com data de validade. Se eu vou estar até que todas as coisas terminem. Então, nós sempre, em Cristo Jesus, sempre estaremos guardados, haja o que houver. Você não ouviu, vou falar de novo. Em Cristo Jesus sempre estaremos guardados, haja o que houver. Amém? E então eu quero desafiar você. Nessa semana, nesses dias, né? Você vir, né, vestido com a camiseta. Eu quero te desafiar, eu quero levantar uma tropa de elite aqui, né, um exército de gente declarando. Então, eu estou resolvendo o seu problema de vestimenta nessa semana, nos cultos da semana. Que roupa que eu vou? Você já sabe. Agora você já sabe, né? Todo mundo vem declarando. É a tropa de elite que a gente vai fazer aqui. Amém? As mulheres não têm mais o que fazer. Pastor, né? E aí, pastor, uma só, depois tem que lavar. Mudou tantas geladeiras. Antigamente você falava, põe atrás da geladeira que seca, né? Agora já não dá. Agora não dá mais. Mas tem a secadora. Agora vocês têm aqui, vocês estão na América, vocês têm a secadora. E vai, né? Benção. Então, todos os dias você vem vestido. E nós, como exército, vamos todos os dias declarar. Vamos lá, para valer? Vamos? Tá, como ensaio valeu, agora para valer. Só os que acreditam. Vamos lá. Não estou em Cristo, estou em Cristo. E posso te falar, no último dia nós vamos fazer uma declaração profética. Todo mundo que tiver com camiseta, a gente vai se reunir aqui, vai fazer uma filmagem e vamos colocar na internet. Essa igreja, nós vamos dizer, né, aqui de Salgos para todo o mundo. Não estamos em crise, estamos em Cristo. Amém? Então vamos para a palavra. Quero falar hoje sobre posição em Cristo, quem nós somos. Tem muita gente que não sabe quem é, não sabe a que veio. Pastor, como assim? Meu irmão, tem muita gente que está na igreja, e posso falar uma coisa, tem muita gente que está na igreja, tem gente que acha que servir ao Senhor ser cristão. Vamos lá. Tem gente que fala assim, pastor, nossa, pastor, depois que eu vim para essa religião, tem gente que fala assim, né, para a religião, depois que eu vim para essa religião, olha, pastor, as coisas difícil. Como assim? Já acabou meu tempo? O pastor falou, mas eu falei, mas foi tão rápido. Eu estava perdido, é o que eu estava falando. Cortou, eu falei, né? Então, deixa eu falar uma coisa. Eu quero que nessa semana você se prepare. Nós estamos começando um seminário. Seminário como é que é? É como subir uma escada. Subir uma escada. Né? Você não põe o pé no primeiro e já põe no último. Cada dia a gente vai crescer um pouco. Amém? Cada dia nós vamos subir um pouco. Então, se prepare para não faltar nenhum desses dias. E voltando ao que eu estava dizendo, né? Muita gente acha que está na igreja e é um peso ser cristão. Pastor, é difícil. O que é difícil? Para mim, difícil é não ser cristão. Para mim é difícil. Se com Cristo é difícil, imagina sem Ele. Se com Ele é difícil, sem Ele é impossível. Está entendendo o que eu estou falando? Então, eu queria que você entendesse uma coisa. Ser cristão é um privilégio, é uma bênção, é algo tão tremendo, é algo de Deus. Ah, pastor, mas a gente não pode fazer nada. Você já viu que tem um monte de crente que acha que ser cristão é ter uma lista interminável de não pode. O crente não pode isso, não pode. O que eu não posso? Fala aí para mim. Eu posso beber? Sim ou não? Pode ou não? Ué, aqui nessa igreja pode. Pode fumar? Fumar não? Pode beber, não pode fumar? Ué, por que não? Lógico que pode.
Agora tem um negócio que eu tenho que é unanimidade. Adulterar, pode ou não? Pode ou não? Quem vai impedir? Claro que pode. Pastor, não vê que essas heresias lá do Brasil, não, aqui já fomos sarados, pastor. Aqui tem palavra. O pastor Costa, ele dá palavra. Meu irmão, Paulo diz todas as coisas me são lícitas, mas nem, perdão, são possíveis, mas nem tudo é lícito. Poder você pode, mas deve. Não, eu estou ministrando a palavra há 53 anos, ministrando a palavra. A maioria de vocês não eram nem nascidos. Né? Só como pastor, vamos para 42 anos como pastor. Meu irmão, eu tenho filhos, netos, criei todos eles na igreja, um ministério, pregando a palavra, viajando o mundo todo. Você acha que eu vou adulterar, por exemplo? Você acha que eu vou jogar tudo isso fora? Por causa de 10 minutos? Mas fala a verdade, às vezes não dá nem 10 minutos. Tem uns que fazem propaganda aí, mas tudo fake news, né? Não dá nada. Entendeu? Você acha que eu vou jogar tudo isso? Compensa? Não compensa. É mais ou menos assim. Imagine que você tem uma nota aí de $100 no bolso, uma nota. Não está devendo nada, não precisa pagar nada, está lá sobrando. Aí eu falo assim, eu te ofereço 8 notas de $10. Você tem uma nota, eu dou 8. Você troca comigo? Não, eu falo, não, tá bom, te dou 9. Você está uma nota, eu vou encher teu bolso de nota. Você troca. Não, por que não? Porque o que eu estou te oferecendo é menos do que o que você tem. Não há nada que o diabo possa nos oferecer que seja melhor do que o que Jesus Cristo já conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Nunca o diabo vai te oferecer algo melhor do que o que Deus te oferece. Não vale a pena. Então eu não peco ou deixo de pecar porque não pode. É porque o que Cristo me deu vale muito mais. Mas o problema é que a maioria dos cristãos não tem consciência, nem noção disso. E eu quero te dar um texto. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Acharam, queridos? Diz assim, de sorte que somos o quê? Não entendi, de sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Olha aqui para mim. Durante muito tempo eu questionei Deus. Na questão da igreja, das coisas. Eu fui criado numa igreja muito rígida. Tudo era pecado, nada era possível. Né? Parece que tudo que era bom ficou para o ímpio. Carro zero, né? Isso é vaidade. É incrível, né? Roupa boa, hotel, e não sei o quê, um cruzeiro marítimo. Eu falei, nada que é bom. A gente fala, não, isso é vaidade, isso é da carne. Eu falei, meu Deus, só o ímpio tem coisa boa, a gente nada. E eu ficava questionando Deus. Até que um dia Deus me deu um texto. Esse texto. E deixa eu falar uma coisa. Quando Deus me deu isso, Ele falou assim para mim, o meu povo não sabe quem Ele é. O meu povo vive por uma visão muito pobre, muito raquítica, muito medíocre. E medíocre aqui não é no sentido pejorativo, mas ele vive naquela médiazinha. Meu povo vive nessa mediocridade. E eu falei, Deus, o Senhor podia ser um pouquinho mais claro? O que o Senhor quer dizer com isso? E eu me lembro da resposta como se fosse hoje. Sabe qual foi a resposta de Deus? Vá estudar como funciona uma embaixada. Eu falei, o que tem a ver o que eu estou perguntando com o que o Senhor está respondendo? Eu estou perguntando uma coisa, eu estou perguntando por que os cristãos sofrem falta de tanta coisa? Por que para a gente tudo é murro em ponta de faca para tentar conquistar as coisas? Por que tudo é mais difícil? Ele disse, vá estudar, vai ver como funciona uma embaixada. Eu não entendi nada, mas eu fui.
E comecei, claro, muitos de vocês, todos vocês aqui já passaram por uma embaixada, foram pegar um visto e tal. E como funciona a embaixada? Primeiro lugar, o que é uma embaixada? É um lugar que representa um país no outro país, não é? O Brasil tem embaixada em vários países do mundo e todos esses países têm embaixada lá no Brasil. Quando você entra numa embaixada, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. O lugar onde fica a embaixada, o terreno onde fica a embaixada, aquele terreno não pertence ao país onde ela está, mas sim ao país que ela representa. Por exemplo, vamos imaginar lá no Brasil, quando você entra numa embaixada americana para pegar o visto, ou qualquer outra, alemã, japonês, tudo igual, né? Quando você entra lá, você está saindo do Brasil e entrando, se você vai na embaixada americana, quando você sai, todo mundo já teve essa experiência, você está saindo do Brasil e entrando em território americano. Ué, mas a embaixada é lá no Brasil. Mas aquele território é território americano. Quando você entra lá, é território americano. Quais são as leis que valem dentro da embaixada americana? Quais são? As leis americanas. Se você chegar lá dia 4 de julho, pode ser segunda-feira, terça-feira, quarta, não importa. Está fechada. Por quê? Porque aqui é feriado, lá também é. Então, é uma extensão do território. Lá é território americano. As leis que funcionam lá dentro são assim, né? E eu me lembro que eu estava vendo tudo isso. Eu falei, Senhor, tudo bem, mas o que tem que ver essa coisa de embaixada com a gente? E Deus começou a me mostrar. E posso falar uma coisa? Teve um dia que eu estava ministrando lá, e tinha um agente da Polícia Federal sentado na primeira cadeira. E eu estava ministrando, né? E eu falei assim para ele, querido, se vocês estiverem perseguindo alguém, e esse alguém entrar na embaixada, vocês podem entrar lá e prendê-lo? Ele falou, não, pastor. Eu falei, por quê? Ele disse, pastor, dali para frente é outro território. Nós não temos jurisdição sobre aquele lugar. Deixa eu falar uma coisa. Aqui onde nós estamos, o que é isso daqui? Aqui é território brasileiro ou território americano? Tá, e se fosse uma embaixada? Imagine que aqui fosse a embaixada do Brasil. Se aqui fosse embaixada brasileira, aqui, esse território seria o quê? Brasileiro. Amém? Então, deixa eu falar uma coisa. Eu estava falando para ele lá. Quando você está no território americano, as leis são as leis americanas, eles estão protegidos lá, né? E se fosse o contrário, também, qualquer lugar do mundo é assim. Qualquer lugar do mundo é assim. Então, quando você entra no meu achada, você está saindo do seu país lá no Brasil. Você sai do Brasil e entra naquele lugar. E eu falei para ele, o policial pode entrar lá? Não pode, pastor. Lá é outro território, né? Não, então, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que nós somos o quê? Embaixadores. E aqui é uma embaixada. Sim ou não? Embaixada de onde? Dos céus. Uma embaixada representa os interesses de um país em outro país. Nós representamos os interesses de Deus aqui na terra, amém? Então aqui é a embaixada celestial. Isso significa, quando você saiu ali da porta, você saiu dos Estados Unidos e entrou em território? Não. Em território? Gente, eu achei que você ia ficar tão feliz, porque eu falei assim, você saiu dos Estados Unidos e entrou no território celestial. Aí você olha e fala assim, é mesmo, pastor? Não é por nada não, eu tinha outra visão do céu, pastor. Talvez você não saiba no sentido espiritual o que isso significa. E eu perguntei para ele, eu falei assim, escuta, se o embaixador não morar na embaixada, né? Porque, deixa eu só falar uma outra coisa. Se você é o embaixador e aqui é a embaixada, eu quero ver como você recebe isso. O diabo não pode tocar em você aqui.
Vou falar de novo. Nós somos embaixadores, aqui é embaixada, e nós somos embaixadores. O diabo, ele não tem jurisdição aqui. Ele não pode entrar aqui. Ele não pode tocar em você aqui. Nossa, que amém, xoxo. Mas eu entendo por que você não vibrou de alegria. Porque você está falando assim, pastor, tudo bem que ele não pode me tocar aqui, mas eu não moro aqui. Pastor, daqui a pouco eu tenho que sair. Você está preocupado com a saída, né? Fala a verdade. Pastor, aqui ele não toca, mas e lá fora? Eu perguntei para aquele agente federal, e se o embaixador não morar na embaixada? E se ele, lá em Brasília tem o setor de mansões, e se ele mora no setor de mansões? Como fica ele, o carro dele, a esposa dele, os filhos dele? Né? Como funciona isso? Sabe o que ele falou para mim? Pastor, se ele não morar na embaixada, o lugar onde ele mora é considerado território do país que ele representa. A sua casa é território celestial. Calma, peraí, junta tudo, vai no final. Junta todas, vai no final. Aí eu falei assim, e se ele namorar? Ele falou, a casa dele é. Eu falei, e o carro dele? Ele falou, pastor, quando ele está no carro dele, o carro dele é território americano. Ele está no país, lá é território americano. Meu irmão, o seu carro é território celestial. Calma. Aí eu falei, e a esposa? E os filhos? Ele falou, pastor, ele, a esposa e os filhos, eles têm imunidade diplomática. Ninguém toca neles. O diabo não toca em você, não toca na sua esposa, não toca nos seus filhos, não toca na sua casa, não toca no seu carro. Ele não tem autoridade para isso. Aí você vem e fala, pastor, mas às vezes toca. E sabe o que ele falou para mim? Quando eu falei, vocês podem entrar lá e prendê-lo, ele disse, não, pastor. A menos que o embaixador permita. E às vezes, sem saber, nós estamos dando direitos legais para o inimigo tocar em muitas áreas da nossa vida. Mas, meu irmão, ele sabe. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus sabe quem você é. O diabo também sabe. O problema é que você não sabe. E porque não sabe, não toma posse da sua verdadeira identidade. Deixa eu continuar. E eu vou ter que correr aqui. A primeira coisa, quais são as leis que valem dentro da embaixada americana? As leis americanas. Quais são as leis que valem aqui na embaixada celestial? As leis do reino. As leis do reino. E a gente vai estudar sobre libertação financeira esta semana, e a gente já começa a entender, porque muita gente, mesmo vivendo na embaixada, meu irmão, está com problema na área financeira. Por quê? Porque em vez de viver as leis aqui da embaixada, ele vive as leis lá de fora. A gente sabe como é que a coisa funciona. Né? Principalmente lá no Brasil, a gente sabe muito como funciona. Né? A gente sabe que lá fora todo mundo engana, todo mundo faz tanta coisa errada. E às vezes o irmão que está dentro da igreja também engana, também faz coisa errada. Não é? Lá fora todo mundo rouba, e ele rouba também. Lá fora todo mundo sonega, ele sonega também. Lá fora, meu irmão, o problema todo é que lá, quem está lá e fazendo isso, vai para o inferno. E se você está dentro da embaixada e está fazendo a mesma coisa, vai fazer o quê? Vai para onde, meu irmão? Para o mesmo lugar. Pastor, calma aí. Não, pastor, não faz isso. Não, sua mãe, a gente... Meu irmão, sabe, posso falar uma coisa para você? Meu irmão, quando a gente vive dentro da embaixada, eu preciso viver segundo as leis do reino. E segundo as leis do reino, meu irmão, você é abençoado e prosperado. Outra coisa, meu irmão, lá a moeda, dentro
eu sempre falo isso lá no Brasil, é diferente você falar aqui nos Estados Unidos, né? Mas dentro da embaixada, vamos pensar em termos de Brasil, dentro da embaixada americana, qual é a moeda que funciona lá dentro? Lá no Brasil, estou falando lá no Brasil. Qual é a moeda que funciona dentro da embaixada americana? O dólar. O embaixador americano lá no Brasil, ele está pouco se lixando se o real aumenta, baixa e tal. O poder de compra dele está garantido. Está garantido. Ele vai, haja o que houver, ele está lá. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. O seu dinheiro, a sua confiança, não está na moeda ou o nome que ela tenha. Sabe por quê? Porque para o embaixador americano, ele recebe o pagamento diretamente dos Estados Unidos. Você é embaixador de Deus. E quem é responsável? De onde vem o seu dinheiro? De Deus. Não importa o nome que ele tenha. O seu dinheiro vem de Deus. Você consegue entender isso, meu irmão? Você é embaixador de Deus. Quem é responsável por você é o Senhor. E Ele vai suprir em glória por Cristo Jesus cada uma. Meu irmão, alimentação, na questão de alimentação. Outro dia eu estava em Manaus. Eu vi o avião da Força Aérea Americana trazendo os contêineres de alimentação para a embaixada. Meu irmão, o embaixador, ele pode estar em qualquer parte do mundo. O país de origem dele vai mandar lá tudo que ele precisa, né? O embaixador americano não vai beber a água que a gente bebe, não vai comer a comida que a gente come. A comida vem aqui, exatamente aqui dos Estados Unidos, do padrão americano, vai entregue para ele lá, em qualquer parte do mundo. É assim que funciona. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Se faltar água nessa cidade, na sua casa não falta. Se faltar comida na sua casa, não falta. Se vier epidemia, na sua casa não entra. Amém? Estou falando assim, porque quem cuida de você é o Senhor. O governo americano é responsável pelos seus embaixadores em qualquer parte do mundo. Pode morar lá no fim da África. Meu irmão, ele vai ser cuidado no padrão americano. Você é embaixador de Deus. E Deus vai cuidar de você onde quer que você esteja. Pode faltar para todo mundo, para você não vai faltar. Está entendendo? Oh, meu irmão, em relação ao dinheiro, essa eu quero falar. Eu tive uma experiência. Muita gente às vezes confia no dinheiro. E eu disse e vou repetir: não importa o nome do dinheiro que você tem, o real, o dólar, não importa, né? Eu sempre viajei muito. Eu lembro que quando você faz uma viagem, meu irmão, você pode ficar nos melhores hotéis. Eu já fiquei em vários hotéis e muito bons. O melhor lugar é a sua casa. Você quer voltar para a sua casa, sua esposa, seus filhos. Então, quantas vezes viajando, né, indo para fora do país, quando eu voltava morrendo de saudade. Essa história eu vou falar para, como eu diria, ressaltar assim a sabedoria das mulheres. Eu nem diria sabedoria, eu diria esperteza. Mulher é um bichinho esperto, sim ou não? As irmãs dizem amém, né? E eu estou voltando um dia, né? Tinha ido viajar, tinha vindo aqui para os Estados Unidos, né? Fiquei aqui acho que um mês e meio. E sabe quando você volta morrendo de saudade? E ela foi me buscar no aeroporto. Chegou lá e abraça, sabe aquele negócio, né? Chegando e tal, entrei no carro e todo morrendo de saudade. Ela virou para mim e falou assim: sabe bem? Sabe quando a mulher chega bem assim? Sabe bem? Eu falei: fala, querida, o que é? Ela falou assim: eu estava precisando fazer umas comprinhas. Chegando de viagem. Aí eu falei: legal, olha o supermercado ali, ó. Ela já entrou. Na hora de entrar, né, a gente saiu do carro, eu já fui abraçando ela. Na hora de entrar no supermercado, ela me pegou pelo braço, assim, segurou, e falou assim: vamos definir uma coisa? Eu falei: fala, querida, o que foi? Ela disse assim: posso comprar o que eu quiser?
E eu inocentemente falei, pode. Para que eu falei isso, meu irmão? Em vez dela pegar um carrinho, ela pegou 2. E entrou assim para dentro do supermercado, comprando só o estritamente essencial. Você sabe o que é só o estritamente essencial, não sabe? Aquelas coisas que não dá, você não pode ficar sem em casa. Assim, chocolate, danoninho, presunto, sabe essas coisas essenciais. Precisa dentro da casa. Ela começou a encher o carrinho. E eu, como todo bom marido, fui atrás clamando a misericórdia. Senhor, tem misericórdia, eu sou teu filho, Senhor. Eu estava pregando a tua palavra, o Senhor sabe o que eu estava fazendo lá. E ela foi colocando. E cá entre nós, todo marido tem uma calculadora na cabeça. Todo marido é bom de conta, eu não sou diferente. Ela ia colocando e eu atrás. Jesus amado, misericórdia. E fui colocando. Bom, de repente ela encheu o primeiro, encheu o segundo, virou para mim e falou, posso continuar? Meu irmão, pensa num cara que está desesperado. Eu falei, querido, eu acho que a gente tem tudo que precisa, não tem não? Ela falou, tá bom então vamos para o caixa. E fomos para o caixa. Querido, não me pergunte que moeda é, eu não me lembro da moeda. Cruzeiro cruzado, cruzeiro real. Você sabe que já passou tanta moeda. Eu não sabe, e fui lá para o caixa. E a mulher começou, né? Antigamente era assim, né? Agora não, é tu. Não precisa nem digitar, né? Enquanto a mulher estava assim, eu fiquei lá atrás, na intercessão. Eu fiquei na intercessão, eu falei, Senhor, tem misericórdia, põe a tua mão, Senhor, eu sou teu filho, estava pregando a tua palavra, Senhor, vê o que o Senhor pode fazer por mim aí. Meu irmão, eu tinha calculado, na minha conta, não lembro da moeda, estava dando 30 mil, não sei o que era, mas era um dinheirão. Estava dando 30 mil. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Quando a mulher termina, e eu olho no visorzinho, estava escrito lá, 121 mil. Meu irmão, eu calculei 30. Estava dando 4 vezes mais. Eu disse, Deus, não pode ser, eu não sou tão ruim de conta assim não, Senhor. E eu olhei, né, eu falei, Senhor, tudo isso. Aí a mulher virou para mim e falou assim, não, Senhor, não é 121 não. Eu falei, não, e quanto é? Ela falou, é 12.100. Eu tinha visto a vírgula errada. Tinha recém mudado a moeda. Eu vi a vírgula errada. Eu falei, quanto? Eu falei, tá certo que 121 é demais, mas 12 é de menos. E eu comecei a discutir com ela. Você entende que antes eu estava brigando porque era muito. Agora eu comecei a brigar porque era pouco. Eu falei, moça, você acha que esse tanto de compra aqui só dá isso? Moça, é só isso. Moça, você calculou alguma coisa errada aí. Não. Eu estou quase convencendo ela a passar tudo de volta. Quando o Espírito Santo falou comigo dentro do supermercado. Ei, quem é você? A única palavra que me veio foi, eu sou embaixador. Ele falou, exatamente. E ele me mostrou aquele monte de caixas. Ele disse, o seu dinheiro é diferente do dinheiro de todos eles. Por isso que o teu chefe não entende. Você ganha menos do que ele, você tem uma casa melhor do que a dele. O seu carro é melhor do que o dele. Os seus filhos se vestem melhor do que os dele. É porque não importa o nome do dinheiro que você recebe. O seu dinheiro vem do Senhor. Você é representante de Deus e Ele cuida de você. O seu dinheiro tem outro valor. Amém? A gente não entende isso. Volto a repetir, Deus sabe quem você é, o diabo também sabe. O problema é que você não sabe. Como não sabe, não toma posse. Outra coisa, na questão, por exemplo, de alimentação. Se faltar alimentação, né, se tiver uma crise, racionar tudo, se faltar alimentação nessa cidade, na sua casa vai faltar? Não! Meu irmão, o embaixador americano vem lá no Brasil, vem do governo americano, vem dos Estados Unidos para ele. Pode ter crise, pode ter fome, pode ter epidemia, pode ter o que for. O embaixador vai ser mantido. Meu irmão, se tiver alguma coisa assim, vai faltar na sua casa? E de onde vem? Do céu. Vocês já viram sacola de alimento voando assim para casa de crente? Já viram? Mas tem. Meu irmão, lembra de Elias?
na caverna lá, fome, seca, ninguém tinha nada. Mas para o profeta todos os dias vinha lá um boingzinho, né? Um corvo, trazendo o quê? Carne e pão fresquinhos, ninguém tinha nada. O dele vinha do céu. Quando o povo de Deus, no deserto ninguém planta, ninguém colhe, 40 anos no deserto. Meu irmão, quando eles abriam a porta, o que é que tinha? Maná, de onde vinha? Do céu. Quando eles precisaram de água, de onde Deus tirou água? Alguém aqui já tirou água de rocha? Você pegar um paralelepípedo assim, colocar numa morsa e apertar bem, você tira pelo menos umas 2 gotinhas. Só se for de suor, né? Meu irmão, não importa onde você esteja e em que situação for. Meu irmão, assim como Deus tirou água da rocha, assim como alimentou o profeta, assim como alimentou uma nação todinha, meu irmão, não importa onde você esteja, Deus é responsável por você e vai suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você é embaixador, representante legal do Senhor aqui na terra. E mais, para a gente terminar, na questão de segurança. Na questão de segurança, eu falo do embaixador americano em qualquer lugar do mundo. Meu irmão, você acha que quando ele vai para a embaixada, ele vai de ônibus lotado? É assim que ele vai? Sim ou não? Tem o carro da embaixada, blindado. Quando ele anda na rua, morrendo de medo de trombadinha, é assim que ele anda? Por que não? Ele tem o quê? Segurança. E nós? Nós temos segurança também? Temos também? Ué, então tudo que o embaixador tem de direito, nós temos. Você entende por que Paulo colocou essa palavra, de sorte que somos embaixadores? Não é para impressionar a gente, não. Até porque Paulo era um homem extremamente culto e sabia o valor das palavras. E mais, quem inspirou Paulo foi o Espírito Santo, e ele sabe o que significa ser embaixador. Tudo que o embaixador tem de direito, a gente tem também. Meu irmão, os paulistas aqui, né? Quem mora em São Paulo sabe, eu morei muito tempo, a minha mãe ainda mora, no caminho que fica entre o aeroporto e o centro da cidade. E quem conhece São Paulo sabe que tem horas em São Paulo que o trânsito não anda. Que horas são essas? De manhã até de noite. Não anda. Às vezes de madrugada melhora um pouco, mas normalmente não anda. Mas eu reparava que quando chegava um presidente, meu irmão, vinha uma comitiva na frente. Vinha batedores na frente da comitiva, vinha batedores. E sabe quando os batedores vêm, eles chegam num semáforo, tranca ali, para todo mundo, né? Eles fecham ali, o outro vai, fecha ali na frente, o outro vai, fecha. E quando a comitiva vem, ela passa como se não tivesse nada. Meu irmão, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz que Jesus nos tornou para Deus reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. E eu fico imaginando de manhã, quando você sai para ir para o trabalho. Você sai para ir para Boston, vai para qualquer lugar, não importa, né? Você sai. Eu fico pensando que o diabo coloca lá em algum cruzamento, né, qualquer da vida, alguém para te assaltar, um carro para bater no seu carro. O diabo prepara. Mas eu imagino que quando você está saindo, Deus fala com o pessoal da segurança. Ei, olha lá, o meu embaixador, o meu reizinho, o meu sacerdote, ele está saindo, alguém faz aí a segurança para ele. E você vai. E quando chega lá naquele cruzamento, né, que o diabo estava esperando lá para bater em você, para assaltar você, o anjo está lá. E o anjo fecha o cruzamento e diz assim: agora ninguém passa aqui, enquanto ele não for e não voltar, porque a Bíblia diz que eles guardam a nossa entrada e a nossa saída. E você vai e vem, faz a viagem, volta, vem à igreja, volta, e não acontece nada. Por quê? Porque todo tempo tem seguranças celestiais em volta de você. Todo o tempo. Posso te dar um exemplo bíblico disso? Sim ou não? Posso te dar um exemplo bíblico? Lembra de Daniel?
Daniel na cova dos leões, conhece essa história, né? Lembra? O rei Dario, né, enganado pelos inimigos de Daniel, colocou ele na cova. E imagina, né, Daniel na cova. Vem comigo. Imagina essa cena. Imagina Daniel descendo o primeiro degrau da cova dos leões. Você consegue imaginar a alegria dos leões? Sim ou não? Meu irmão, tinha leão ajoelhando para dar graça por aquele alimento, aquela carne fresquinha que estava descendo. Meu irmão, eu fico imaginando a alegria dos leões, mas eu fico imaginando que quando Daniel deu o primeiro passo, Deus falou assim: ei, olha lá, o nosso representante, alguém desce aí para fazer a segurança dele. E o anjo chega na frente de Daniel. E os nossos seguranças levam uma vantagem em relação aos seguranças do embaixador americano. Os nossos, os do americano, eles só podem ver no mundo material, no físico. Os nossos podem ver no material e no espiritual. E mais, sabem falar qualquer língua. Até língua de leão eles sabem falar. E eu fico imaginando que o anjo chega e os leões olhando para Daniel, né? O anjo chega lá e fala assim: gente, esquece Daniel, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Eu imagino que os leões falam assim: agora? Na hora da comida? Não, depois você fala, vamos jantar primeiro, depois a gente fala. Ele falou: não, é urgente, é de Deus. Tá bom, então fala rápido, porque a gente já vai comer. Ele falou: seguinte, Deus mandou decretar jejum. Vocês estavam lá? Jejum, hoje aqui. Meu irmão, pensa na tristeza dos leões. O leão falou: como assim jejum? Nós já estamos em jejum há um tempão, né? Agora, meu irmão, era leão saindo para um lado, saindo para o outro. Eu acho que nem Daniel entendeu nada. Eu acho que Daniel olhou para ele e falou: gente, será que eu estou tão mal assim? Nem leão está querendo. Eu imagino que nem ele entendeu. Meu irmão, sabe por que você está rindo? Você está rindo porque você não era leão naquela época. Imagine que domingo de manhã, você vai almoçar na casa da sua mãe, na casa da sua sogra, sei lá, né? E ela faz aquela comida maravilhosa que você gosta, né? Feijoada. É só uma. Então, o peixe, alguma coisa, sei lá, né? Ela faz, e você aqui de manhã, você já está até salivando, né? Só de pensar na comida que você vai comer. Aí o pastor Costa chega aqui: gente, eu estou sentindo. Pastor, e o senhor está sentindo o quê? Estou sentindo de declarar jejum hoje. Você ia rir desse jeito? Meu irmão, você ia ficar que nem os leões. Que isso? Eu esperei hoje para chegar. Está entendendo? Meu irmão, e o rei? Que não consegue dormir a noite inteira. De manhãzinha chega lá e Daniel, porventura, você ainda estaria vivo. E Daniel grita lá de dentro: vive o Senhor para sempre. Vive, rei, para sempre. Daniel, você está vivo? Eu estou. O Deus que eu creio mandou o seu anjo aqui, fechou a boca dos leões. Daniel, sai para fora. E eu fico imaginando, isso não está na Bíblia não, eu fico imaginando que Daniel, com a maior tranquilidade, vai saindo para fora da coisa. E os anjos vêm atrás, os seguranças, né? Fazendo a segurança dele. Quando Daniel sai, eu imagino também, não está na Bíblia não, eu imagino que os anjos voltaram lá e falaram assim para os leões: gente, acabou o jejum. Os próximos são de vocês. Imagine o que aconteceu com os que vieram depois de Daniel. Nem desceram a escada, já foram estraçalhados. Por quê? Porque não havia mais seguranças celestiais com eles. Você já entrou e saiu muitas vezes na cova de leões e nem percebeu. Ah, não, pastor, comigo o diabo nunca tentou nada. Não tentou? A Bíblia diz: ora, diga, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. O diabo já tentou muitas vezes, e vou falar mais, e vai continuar tentando. Mas ele nunca conseguiu nada, nem vai conseguir.
Porque todo o tempo tem seguranças celestiais em volta de você. E eu já vou para terminar. Meu irmão, durante eu volto a dizer, isso, Deus sabe quem você é, o diabo também. Você é que não sabe. E porque não sabe, não toma posse. Nesses dias, muitas mentiras do diabo vão cair por terra. Quantos querem que as mentiras do diabo caiam por terra? E muitas das verdades da palavra do Senhor serão? Quantos querem que essas verdades sejam exaltadas? Deixa eu falar uma coisa aqui. Quantos aqui são salvos? E tem certeza? Levanta a mão. Não, gente, vou falar de novo. Vocês estão me dando um susto. Quantos aqui são salvos e tem certeza? Levanta a mão. Se você não tem certeza, não saia daqui hoje sem receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é a garantia de tudo isso que nós estamos falando. Está entendendo? Mas a maioria é salva e tem certeza. Agora eu vou fazer uma outra pergunta e vou pedir para os pastores que estão aqui, os pastores, não se manifestarem. Por quê? Porque todo mundo fica olhando para o pastor, né? Se o pastor levantar a mão, pode levantar que é coisa boa. Mas se o pastor não levantar, sai fora que é coisa ruim. Então, os pastores não vão se manifestar. Você está por sua própria conta. Quem aqui é salvo, já falou quem é salvo, tem certeza, né? Eu perguntei quem é pecador. Eu já estou falando a coisa antes da hora. Meu irmão, quem é salvo e tem certeza? E também quem tem coragem de declarar que é pecador. Se você é um pecador, levanta a mão. Tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Como é que você pode ser salvo e pecador ao mesmo tempo? Ou você é uma coisa, ou é a outra? Dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo? Sim ou não? Sim. Como, irmã? Fala para mim. A graça? Salva. Então pode continuar pecando. Mas é isso que eu estou perguntando. Dá para ser salvo e pecador ao mesmo tempo? E agora? Olha, uai, é de mim, né mesmo? Quem ajuda aí? Dá para ser salvo e pecador ao mesmo tempo? E agora? Tem gente falando assim, pastor, não vem com essas heresias não, pastor. Claro que... Não, eu podia ficar aqui um tempão aqui para a gente estender isso, mas eu não tenho tempo. Vamos lá. Tem alguma irmã aqui que faz pão em casa? Assa pão em casa? Me imagino. A irmã faz pão aqui? Aqui nos Estados Unidos você faz pão em casa? Meu irmão, eu fico até quarta-feira. Ué, o que é isso? Só estou falando do dia que eu fico, não estou dando indireta nenhuma. Não, oi? Olha o poder que tem o microfone. Quem mais faz pão? Só ela faz? Olha, tem gente. Olha, tem outro. Aqui a pastora é profissional. Eu nem vou perguntar para ela. Minha irmã, você faz pão em casa? Quantas vezes vocês já fizeram pão em casa? Quanto? 3? Essa aí começou agora mesmo. Pastor, irmã, quantas vezes você já fez pão em casa? Nem lembro. Vou te fazer uma pergunta. Você é padeira? Ué, o que é um padeiro? Ela já deu a resposta. Padeiro é o que faz pão. Mas o padeiro é um profissional. Ele vive na prática de fazer pão. Amém? Então ele é um profissional. O que é um escultor? O que vive na prática de fazer escultura. Um encanador vive na prática de fazer encanamento. Um construtor vive na prática de fazer o quê? Construção. E um pecador vive na prática do quê? Do pecado. Então vou fazer a pergunta de novo. Quantos de vocês vivem na prática do pecado? Ué, cadê os pecadores que estavam aqui agora há pouco? Hã? Você está entendendo? Pastor, o senhor mudou a pergunta? Não mudei, não. Vai lá para o dicionário e veja lá. Encanador, escultor, tudo que tem essa terminação, lavrador, essa terminação designa profissão.
Essa terminação designa profissão. Pecador é um profissional do pecado. Isso é uma grande mentira do diabo. Você não vive na prática do pecado. Eu tinha um pastor que já está na glória. Ele dizia, o normal do crente é viver em santidade. Você normalmente vive em santidade. Pastor, o senhor está falando que a gente não peca? Não. De vez em quando até a gente faz um pãozinho, de vez em quando, né, irmã? Mas nem por isso você é padeira. Às vezes erramos, claro. Mas o que faz todo cristão verdadeiro quando ele comete o pecado? O Espírito lhe toca e ele se arrepende. Arrependimento é mudança de direção, não vou fazer mais. E ele se arrepende e confessa. E quando ele confessa, o sangue de Jesus vem e nos purifica de todo pecado. E se ele te purifica, você passa a ser o quê? Se ele te purifica, você passa a ser o quê? Puro. Se ele te santifica, você passa a ser o quê? Santo. Se ele te justifica, você passa a ser o quê? Justo. Você consegue entender isso? Isso é uma grande mentira do diabo. Não estou dizendo que você não peca. A gente às vezes até erra, mas se arrepende, pede perdão, o sangue de Jesus vem e nos purifica de todo o pecado. Posso falar uma coisa só para terminar, e agora para terminar mesmo. Tem muita gente que quando ora, ele ora aquela oração que o diabo manda ele orar. Eu acho que às vezes quando você vai orar, o diabo vem e ele fala, eu vou humilhar esse cara. E aí a gente se ajoelha, primeira coisa que a gente faz na oração, oh Senhor, porque eu sou um pecador. Não, eu sou um miserável pecador. Não, eu sou pior que isso. Eu sou um verme desprezível. Meu irmão, se ele pudesse, ele cavava um buraquinho, entrava dentro e falava que era uma minhoquinha de Jesus. Só para se anular ainda mais. Agora, onde está escrito isso na Bíblia? Você acha que Jesus pagaria um preço tão alto para tornar você verme, desprezível, miserável pecador? Imagine alguém passando ali na porta. Você olha, meu Deus, quem é esse verme desprezível? Ele é o representante de Deus aqui nessa cidade. Você acha que Jesus te salvou para isso? Isso é uma grande mentira. Você é salvo, lavado, remido, embaixador, rei, sacerdote. Posso falar uma coisa? Meu irmão, Jesus, quando ele foi lá na cruz, antes de Jesus éramos tudo isso mesmo. Era como se tivesse um carimbo marcado. Pecador. Mas ele veio, pagou a nossa dívida, quitou a nossa dívida. E ele arranca aquele título horroroso que a gente tinha e põe agora um novo, salvo, lavado, remido, embaixador, rei, sacerdote. É isso que você é. Eu não tenho mais tempo para te falar, essa coisa vai longe. Quantos querem sair daqui hoje como verdadeiros embaixadores do Senhor?